Olá, bom dia a todos, obrigado pela presença. Bom dia, candidata Neuci, obrigado pela presença, por estar aqui conosco. Hoje nós iniciamos o nosso primeiro encontro com os candidatos e temos como propósito apresentar vocês para os nossos associados, para que vocês possam passar as suas propostas e, principalmente, conhecê-los e entender como é que vocês irão administrar e conduzir o nosso município nos próximos 4 anos. Primeiramente, nós fizemos a entrega da Carta das Intenções, né? Essa carta foi entregue justamente porque nós entendemos que essas cartas são pautas e bandeiras extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso município, né? Nós teremos 3 encontros com os candidatos, hoje você, amanhã o Mário Costenaro e na quarta-feira o Beto Luniti. A ordem de todos os encontros e dos sorteios, nós realizamos nos sorteios e vocês acompanharam com os seus assessores, fizemos o sorteio. Informo a todos vocês que todas essas entrevistas serão gravadas e vocês poderão acompanhar também no YouTube, para que vocês possam utilizar esse material também, candidata, como até uma publicidade, alguma coisa nesse sentido. Tá? O encontro se dará no seguinte formato: 30 minutos que nós faremos a apresentação e perguntas para que você possa responder as perguntas dos nossos associados. Essas perguntas não necessariamente correspondem somente aos anseios da associação comercial. Podem ser perguntas dos participantes também, se alguém eventualmente quiser fazer essas perguntas. Tá? Nós teremos, então, 30 minutos para que você responda essas perguntas. Nós estamos marcando o tempo aqui, e lá no painel também você tem a oportunidade de responder a elas dentro de 3 a 4 minutos, para que a gente consiga contemplar o maior número de perguntas, para que a gente consiga ter uma entrevista melhor, para que a gente consiga conduzir da melhor forma. Tá? E depois você terá 15 minutos também para a sua fala, sem interrupção de ninguém, para que você possa, eventualmente, apresentar alguma situação fora das perguntas que nós fizemos a vocês. Tá bom? Eu só sugiro que você responda essas perguntas que nós formos fazer dentro de minutos de 3 a 4 minutos, para que a gente consiga melhor conduzi-las. Eu vou te avisando também qualquer coisa, tá, Neuci? Você vai deixar estourar o cronômetro também? Não há problema nenhum. Eu não vou estar te corrigindo, mas só vou estar te orientando para que a gente possa conduzir da melhor forma. Tá? Então, vamos iniciar agora o debate com as perguntas, para que a gente possa também estar te conhecendo um pouco mais e você passar o que é que você pretende com o nosso município. A primeira pergunta eu vou fazer para você, Neuci. Nós, como associação comercial, somos parceiros na prefeitura e realizamos ações com o Natal Encantado. Esse é um propósito que temos justamente pois entendemos que isso é uma forma de manter o dinheiro dentro do nosso município, para que a gente possa fazer com que esse recurso se multiplique por várias vezes, desenvolvendo ainda mais a nossa cidade. E ao longo do tempo a gente vem trabalhando cada vez mais em ações nesse sentido. Eu gostaria de entender, dentro da tua perspectiva, qual é a sua ideia para que a gente possa manter ações como essa dentro do nosso município. Fique à vontade. Obrigada, Cristiano. Obrigada aos associados, associadas e participantes desse momento tão importante, que é o diálogo sobre a questão política, o que pensam os candidatos, a candidata a prefeita dessa cidade. Acho que essa pauta é bastante importante. Não, assim, vamos começar pensando assim, porque ela é um momento de reunir as pessoas em torno de valores culturais da nossa cidade, que são fundamentais, que é o Natal. A gente tem visto nesse espaço as famílias vindo, né, para o espaço onde a atividade se apresenta e participando efetivamente. Então, evidentemente, que isso tem um retorno comercial importantíssimo. A gente pensa não só em manter e dialogar com você sobre essa questão do Natal Encantado, sobre a formatação adequada para ele, mas de estender para as comunidades, para os bairros. A gente tem dialogado muito com empresariado, empresariada, com empreendedores e empreendedoras da cidade, do município, da sede aqui da região central, mas também dos bairros. E nós temos ouvido muito isso, que é preciso um olhar atento do gestor para as suas necessidades, porque nós precisamos mobilizar todo o comércio da nossa cidade, como precisamos mobilizar
as questões culturais lá no bairro, como precisamos dar vida para aqueles espaços, porque, afinal, o centro é importante. No final de semana, ele dá uma desativada. Eu gosto de caminhar aqui, desliga, né? Mas os bairros e o centro podem permanecer, são vivos, porque neles habitam as pessoas que moram ali. E entender o seu bairro, entender o espaço onde a gente mora como um lugar de aconchego, é fundamental. Por isso, eu penso que a questão do Natal Encantado, além de atrair investimentos, também coloca as pessoas em sintonia com esse espaço, sabe? Por isso, nós queremos estendê-lo para os bairros. Pensar junto, claro, porque a gente sabe que é uma big estrutura, que os recursos são limitados, enfim. Então, pensar como incentivar isso, levar isso para os bairros. Nós sabemos que a Associação Comercial tem feito um trabalho de também buscar lá nos bairros ampliar o seu diálogo com comerciantes, né, de trazê-los para o diálogo aqui para Sítio, que, desde já, eu elogio. É fundamental essa parceria. Então, como futura prefeita, eu não tenho dúvida de que esse diálogo vai permanecer, a gente vai construir isso junto, trazendo, inclusive, outros parceiros para esse diálogo, né? Então, à disposição. Perfeito, Neuci. A Associação Comercial tem, ao longo do tempo, realizado ações. A gente tem o Assite Itinerante, a gente tem participado cada vez mais ativamente dos bairros, né? E, principalmente, nas ações de Natal, a gente tem tentado, sim, cada vez mais congregar todos os bairros para a gente entender justamente esse teu posicionamento. As outras perguntas eu abro para a plateia. Alguém gostaria de fazer, por favor? Vamos lá? Ademir, por favor. Neuci, bom dia. Bom dia, Ademir. Muitas famílias hoje elas vêm sendo impactadas, né, pela falta de vagas no CIMEIs, né, principalmente em tempo integral, né. Isso tem impactado principalmente no trabalho da mulher, porque muitas vezes ela tem que fazer essa opção, né, de ficar em casa para cuidar dos filhos, né. Então isso atrapalha para a mulher se manter no mercado de trabalho e também para se inserir no mercado de trabalho. Você tem um plano de ação com relação a essa questão do CIMEIs? Obrigado. Tem sim. Muito obrigada, Ademir, por essa questão, até porque ela surge todos os dias. Seja com as pessoas que estão em casa, e muitas vezes estão em casa porque optam por não trabalhar, porque o custo de pagar para deixar as crianças com alguém é maior. O custo da insegurança também, de não estar num lugar seguro e adequado. A gente precisa entender, assim como a gente tem conversado com empreendedoras, principalmente com as mulheres que têm feito o mesmo relato. A gente precisa entender que as empreendedoras são trabalhadoras, elas dependem desse seu trabalho para o desenvolvimento de sua atividade. Então, é uma sintonia aí nessa questão. A gente precisa entender que os CMEIs são um serviço básico, fundamental para a população. A última vez que nós tivemos um investimento forte em CMEIs em Toledo foi em governos passados. Há 2 governos que a gente não tem, 2 governos federais, os 2 últimos, que nós não tivemos investimentos em Toledo. Isso impacta diretamente no município e traz consequências para toda a população. Então, a Ademir já apresenta o diagnóstico. A gente tem esse problema, há uma demanda de pelo menos 6, 8 anos. Felizmente, com o retorno do presidente Lula, vocês sabem que eu tenho o apoio dele, a gente já tem o anúncio de um novo CMEI, de 2,6 milhões, 2.600.000 reais aqui para Toledo. Isso já é um primeiro anúncio, mas precisa ampliar isso, a gente precisa ampliar imediatamente. Nós também não vimos, nesses últimos anos, além de não virmos a ampliação, a construção de novos CMEIs, conforme tem crescido nossa população, que ela cresceu 30% nos últimos 8 anos, é muita gente. Se você não tem a construção das estruturas, você não procura entender o que está acontecendo na tua cidade, isso vai estourar em algum momento. Então, a outra questão é a ampliação das estruturas existentes. Nós não temos visto isso, né? Então, quando se anuncia o período integral como uma política do governo federal e há recursos para o município, eles têm sido repassados e a gente pode ampliar esses recursos. Não podemos perder nada desses recursos. Não dá para só colocar as crianças dentro dos CMEIs existentes, porque nós criamos um problema com os profissionais, com os pedagogos que ali estão, porque tem um relato de problema de saúde mental. Se é só colocar mais crianças na sala de aula, não vai resolver.
E a cidade vai continuar crescendo. Então, precisa de planejamento, precisa de estatística, precisa prever o que está acontecendo na sociedade e onde buscar recurso. Nós sabemos. A gente está aqui com um deputado federal, que, por acaso, é também meu companheiro de jornada, mas a gente sabe, a fórmula está aqui, mas também está em ações ligadas à Itaipu Binacional, que tem feito ações de sustentabilidade nos municípios, mas também de inclusão e de equidade. E, principalmente, a bola da vez aí é o governo federal, que tem colocado o anúncio do PAC é de 1,7 trilhões de reais. Gestor que não está sintonizado com isso perde recurso para o município. Tá? E trazer esse tipo de recurso para o município movimenta toda a nossa economia, movimenta toda a nossa sociedade, melhora a vida dos trabalhadores, principalmente das mulheres, como você bem pontuou, né, que com esse recurso, as colaboradoras, né, que conseguem trabalhar tranquilas nos empreendimentos de vocês, e que, com isso, economiza esse recurso que seria gasto pagando alguém, ou mesmo dar as condições de trabalho. Infelizmente, só para encerrar, a gente tem ouvido muito relato de famílias que dizem assim, a gente opta pelo seguinte, como não tem vaga, ou não tem vaga no período integral, a vaga de um turno só é inviável. Então, o que a gente faz? Eu trabalho de dia, ou meu marido trabalha durante a noite, eu trabalho de dia. O problema é que a gente nunca se vê, não se encontra. Então, isso desestrutura as famílias. Elas não se encontram mais. E essa é uma realidade bastante importante. Dados do IBGE 2023. Tá? Toledo tinha só 56% das crianças em CMEIs, escolas infantis, enfim, crianças que estão sob os cuidados enquanto as mães trabalham. As outras estavam fora. A gente sabe que tem um pequeno acréscimo agora, mas ainda é muito pequeno. Dessas, os dados de 2023 mostram que apenas 6% estavam no período integral. Então, é muito pouco e precisa avançar muito nessa política. Obrigada, Ademir. E nós, numa região de pleno emprego, né, pleno desenvolvimento, a nossa região é extremamente desenvolvida e com necessidade para que nós tenhamos a capacidade de empregar, né, temos uma dificuldade significativa. Isso compromete, inclusive, o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região como um todo, né, Neuci? Mais alguma outra pergunta? Por favor, Danilo, fique à vontade. Bom dia a todos. Seja bem-vinda, Neuci, à Casa do Empresário. Meu nome é Danilo Gás, sou proprietário da Livraria Barão. Eu gostaria de entender, e aqui não é ver se é certo ou é errado, sobre a tarifa zero. Te confesso que eu fiz algumas contas e não consigo chegar num acordo, porque zero, naturalmente, zero para quem está usando, não zero para o município. O município ele somente recebe dinheiro, ele não consegue produzir, ele só recebe. Se ele só recebe, naturalmente, ele vai repassar em torno de 30 milhões de reais no ano desse passe chamado passe zero. Sairá da onde? Sairá da contribuição. Quem que paga a contribuição? Somos nós. Hoje, 95% de todas as empresas pagam de 3 mil reais para baixo. Se é de 3 mil reais para baixo, e 99% dessas pessoas consomem 100% do que elas ganham. Então, quem paga o imposto é quem menos ganha. Então, eu não consigo imaginar uma Sadia, uma Prate, uma prefeitura, que são os três grandes aqui da cidade, não pagando um centavo de vale transporte. Nem um centavo. Se ele é grátis, ele é grátis. Quem vai pagar? Quem consome. Se alguém consome, naturalmente, você sai do imposto. Você vai drenar 30 milhões da prefeitura num ano, nós estamos com um contrato aí de 300 e poucos milhões de reais para 10 anos. Como é que fica a segurança? Como é que fica a educação? Como é que fica a saúde pública? Que é o tripé que naturalmente leva uma cidade. Não é porque nós temos 1 bilhão de reais que nós podemos, do nada, assim, tirar 30 milhões. Não, só esperamos que aquela máxima de aumentar imposto para arrumar esses 30 milhões. Só espero que... Então, contextualizei só para você entender que eu não consigo entender essa matemática. Muito obrigada pela pergunta, Danilo. Ela é ótima e nos dá a oportunidade de esclarecer, porque eu sei que vocês estão muito sintonizados em fazer cálculos, e é isso que a gente precisa fazer, sem impactar na economia local. Muito pelo contrário, a ideia é justamente de que a gente garanta o direito de ir e vir a todas as pessoas, que a gente garanta um trânsito mais limpo,
né? E até, quem sabe, se inscreva nos programas de cidades sustentáveis. Vocês viram que Cascavel recebeu 50 milhões de financiamento para os ônibus elétricos. 15 ônibus elétricos, que é uma conta que, com o tempo, ela se paga, né? É a conta que a gente deixa de pagar todo mês, tirar do bolso de todo mundo, de todos que contribuem, dos trabalhadores, como você bem pontuou, e dos empresários que pagam uma parte disso. Danilo disse o cálculo certo. Atualmente, a gente acaba de ter a renovação de um contrato com a empresa. E não tem nada a ver com a empresa, tem a ver com o modo da gestão. Tá? A primeira coisa que vocês precisam entender. Hoje, o Tarifa Zero é um programa que está sendo discutido no Brasil inteiro. Digamos que é a política da vez, porque ele está previsto na Constituição, que é o direito de mobilidade, de ir e vir, e os municípios o que têm feito? Dentro das suas condições, têm feito as concessões. O atual modelo, a gente pensa que faz com que a gente tenha dispêndio de recursos e poderia ter menos dispêndio, poderia gastar menos recursos locais. E eu vou explicar como. Tá? Atualmente, a população paga R$ 3,50 pelo passe e o município completa com R$ 9,80, que é o valor final do passe, vai ser R$ 13,30. Como a gente não tem conexão entre os pontos, se um trabalhador de vocês sair da Paulista, vier até o terminal, e do terminal até, digamos, o Colpagro, é R$ 26,60 a conta desse transporte. Então, nós sabemos que nós vamos para qualquer lugar da cidade de Uber por menos que metade disso, pela metade disso. O retorno disso vai custar R$ 53,20, divididos entre a conta paga pelo trabalhador, desconto do empresariado, como você bem pontuou, e a conta daquilo que é pago pelo município. Isso por ano dá 8 milhões do usuário, que é essa conta que você faz aí, esse valor dos 8 milhões que a empresa recebe, mais 22 milhões que é pago pelo município anualmente. O custo hoje, a conta hoje é feita por roleta, por passageiro que passa ali, por isso que fica tão caro. Ida e volta, R$ 53,20 no final das contas, quando são 2 pontos. Nós consultamos vários municípios onde o Tarifa Zero já funciona. Existem vários modelos, tá, Danilo? Existe o modelo de manter como está, mas, ao invés de ser por passageiro, você faz por quilômetro rodado. Consultando as prefeituras, a gente tem, dentre esses modelos, a gente tem diversas situações. Quando o município já assumiu integralmente, assumiu o Tarifa Zero, coloca uma empresa pública, por exemplo, para administrar isso, o custo reduz muito. Em Maricá, o custo, eles acabam fazendo o custo por passageiro, mas pagam por quilômetro rodado. Acaba sendo de R$ 3,50. Percebem a diferença? É muita diferença. É 20% do nosso custo. Em Cianorte, que é aqui pertinho, o prefeito passou os dados para a gente, ele paga um valor um pouco alto, que provavelmente é o modelo de contrata a empresa e paga para a empresa ter lucratividade nisso. Então, é R$ 8,00 o quilômetro rodado. Em Toledo se roda 230 mil quilômetros. Multiplica por 8 e por 12, vai dar 22 milhões. Sendo um sistema rentável para a empresa, que faz a alocação para o serviço, e a manutenção do serviço, que aí você escolhe o ônibus. Aí você não faz com o ônibus que está quebrando, deixando o trabalhador na mão, ele chega atrasado, vocês sabem do prejuízo que é isso. E nos diversos modelos, existem várias maneiras de fazer. Uma delas é deixar de cobrar, fazer um acordo com pequeno empresariado, com o empresariado central, e deixar de pagar, como você disse, isentar todo mundo. O outro é de construir fundos para outras ações importantes que dizem respeito à mobilidade, à segurança. Então, essa solução de qual é a melhor que fazer, o melhor modo de fazer é dialogar com a sociedade. É buscar a melhor forma, é fazer estatísticas, dados, planejar e aí pensar qual que é o melhor modelo, qual que é mais vantajoso do ponto de vista da garantia do serviço e economicamente para toda a sociedade, para o trabalhador, mas também para o empresariado. Então, a gente tem essa preocupação, mas a gente precisa ter mais facilidade para abrir as planilhas e entender um pouco melhor como é custeado isso hoje. As planilhas nem relatam bem o que é posto ali dentro desse valor final. Obrigada, Danilo.
Obrigado, Neuci. Alguma outra pergunta? Vamos lá. Bom dia. Meu nome é Ruth Winterkorn. No momento estou presidente do Observatório Social de Toledo. O Observatório Social observa a correta aplicação dos recursos públicos. Então, a gente se reuniu no início do mandato do senhor Artulino, não sei se ele ainda está na Associação de Moradores, e a gente pretendia fazer um trabalho nas associações, mas nos interessou muito saber que tinha poucas associações funcionando. Então, seria importante reativar, incentivar, de alguma forma. É que, hoje em dia, o voluntariado está complicado. A gente mesmo sente isso. Não sei se eu posso perguntar mais depois, na sequência. Então, tá. Obrigada. Ruth, muito obrigada pela questão. Posso te chamar de professora, Ruth? Professora Ruth. Professora é sempre professora, né? É muito importante essa ação que vocês estão fazendo do Observatório de diálogo, de provocar quem está se colocando na perspectiva de disputar e ocupar esse espaço, porque quem está se colocando se imagina nesse espaço o que vai fazer. Então, você levanta um dos pontos fundamentais, que é como articular a participação comunitária. Vocês aqui têm uma fórmula de como fazer participar a sociedade pelos mecanismos que vocês têm desenvolvido na associação. O gestor tem outro papel, e ele é muito mais amplo. É de se articular não só com a associação comercial, mas também com as instituições de ensino. Depois a gente tem a oportunidade de falar mais sobre isso, e, sobretudo, com a comunidade. É preciso fazer uma gestão pautada nas necessidades da comunidade. Eu diria que a gente tem... Como não se tem ouvido as comunidades, elas também têm dificuldade de se articular. Então, tem o caminho de vai e volta. Você se organiza ali nas comunidades, trabalha, e não consegue ter uma participação efetiva junto à gestão do município para participar. Então, criar mecanismos de participação constante dos sujeitos, dos cidadãos da nossa cidade e dos coletivos, sobretudo dos coletivos das comunidades, é fundamental. E aí a gente quer voltar a fazer algo que é fundamental no modelo bastante importante, que é a participação da comunidade na decisão do orçamento. Do orçamento mesmo, a comunidade dizer quais são as necessidades. Você imagina se eu ouvir a comunidade organizada no bairro, podendo indicar quais são suas principais necessidades, e, a partir daí, a gente dizer, não, aqui realmente não é o asfalto pintado, ou não é uma praça nova, aqui a população pede um CMEI, aqui tem um problema com o empresariado que não tem segurança na via, a gente precisa melhorar os equipamentos de segurança, precisa interconectar isso com a guarda municipal, precisa ter gente olhando para a cidade. Então, só funciona se os dois se os dois mecanismos funcionarem. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas trabalham, vão cada vez mais se individualizando e ficam o tempo todo na sua rotina. Mas a gente precisa retomar os coletivos. Nós temos condição, Toledo tem condição de ser exemplo para o Paraná e para o Brasil, em termos de modelo. Aqui nós somos modelo para várias coisas já, e nós podemos ser de gestão participativa. Os coletivos, as comunidades, as associações funcionam se elas forem ouvidas também. E aí você tem um incentivo, porque é desanimador estar ali todo dia e não ter retorno nunca daquilo que você pede, ou quase nunca, né? Então, a gente vai articular esses coletivos, sejam associações, sejam organizações comunitárias, né, para que participem efetivamente da gestão. Obrigada, Ruth. Eu parabenizo a Ruth pelo trabalho na condução do observatório, um trabalho extremamente importante, Ruth. Muito obrigado. Alguma outra pergunta? Marcos, por favor. Bom dia, Cristiano. Bom dia, professora Neuci. Antes da pergunta, queria voltar na questão do Danilo. É importante que todo mundo tenha bastante clareza de que hoje o município ele custeia mais de 20 milhões ano o transporte público da cidade. Se a gente olhar do ponto de vista de que só esse valor a gente poderia fazer um ensaio de ter uma frota própria e fazer esse transporte onde a gente possa fazer, de repente, com mais qualidade, mais agilidade e com custo zero para todo mundo, inclusive para nós empresários, né, seria uma maravilha. Então, é importante, porque às vezes os debates acontecem lá
na Câmara, acontece lá na Prefeitura, e não chega com clareza para a gente. Mas nós estamos custeando por ano, nós, municípios, porque tudo que é custo, que é pago pelo nosso orçamento de 1 bilhão por ano, sai de cada um e cada uma desse município. Tudo que se aumenta de custo no município sai do nosso bolso, de alguma maneira. E a pergunta é nesse sentido, do ponto de vista mais da preocupação também do Ademir, nós que somos também empregados e patrões, com relação também às moradias. Eu estava até conversando com a Jussara aqui, lembrando daquele conjunto lá do lado da Sadia, lá na Paulista, de 25 anos atrás, que já privilegiava que os moradores pudessem morar mais próximo das empresas. E de lá para cá a gente vê assim um tipo de... Porque existe o mercado imobiliário e existe a especulação imobiliária. A especulação vai levando os bairros populares cada vez mais para longe, o município tem que arcar com esses investimentos de infraestrutura, transporte, lixo, e isso vai dividindo entre nós. Tudo que fica caro é dividido, rateado pelos seus 150 mil munícipes. E eu queria saber, então, nessa política, professora, com relação a políticas públicas de investimento de moradias próprias, como fazer, tem caminho, é muito caro o terreno em Toledo, eu gostaria que você nos desse essa opinião sua e seu plano de governo com relação a isso. Muito boa pergunta, Marcos, te agradeço por ela, que é um dos temas que a gente tem dialogado bastante com a população. E há uma preocupação muito grande. Conversando com a gente do Ministério Público, hoje há um déficit habitacional em Toledo de 10 mil casas, 10 mil moradias para a população de baixa renda e aquela população do faixa 2, que a partir de 2 mil, agora aumentou um pouquinho, faixa 1, que é a população que é a população carente mesmo. A partir de 2.600 a gente já vai para o faixa 2, que aí se financia diretamente na Caixa, né? A primeira questão é para quem se governa. É para a especulação imobiliária ou é para a população toda? Acho que essa questão é fundamental. Quando a gente governa pensando, constituindo o planejamento do que a gente vai fazer na cidade ou construindo nossas ações a partir de uma perspectiva de especulação imobiliária, todo mundo vai pagar a conta. Do trabalhador, que vai ficar jogado à margem da cidade, às vezes em loteamentos que excluem as pessoas para fora, jogam para fora da cidade, isso vai ter um custo, porque todo mundo vai pagar. Eu chamo a atenção para isso, né? O Marcos já, na sua pergunta, já colocou isso. E a outra questão é que não haver políticas, não haver estratégias, não haver o planejamento, a constante supervisão dos dados, porque o gestor é assim, gente, ele precisa olhar para os problemas da sociedade e buscar soluções. Ele vai buscar com o empresariado, ele vai buscar com as universidades, e nós temos várias aqui, nos ajudando a diagnosticar, a apontar os problemas. No que diz respeito ao Minha Casa Minha Vida, a gente não tem uma política efetiva, permanente, para dar conta da falta de habitação para a população atualmente, né? Tanto que se repete no mesmo plano de governo do atual gestor o que ele havia dito há 4 anos atrás, sem ter entregue essas moradias. E aqui não se trata de crítica. Estou dizendo a decisão política daquele gestor é essa, a minha é outra, tá? A minha decisão política é que a gente precisa imediatamente buscar, planejar como dar conta das, pelo menos, 5 mil famílias anunciadas pelo próprio prefeito atual, que são carentes e não têm condições de pagar aluguel. Se pagar aluguel, não vai comer direito. Se pagar aluguel, não vai conseguir sobreviver. Isso impacta na economia, isso impacta no desenvolvimento da nossa cidade, no empobrecimento da população. Então, Minha Casa Minha Vida tem um programa que foi retomado nesse momento. Gente, independente de quem é o presidente, tenho certeza que quem é gestor não quer jogar dinheiro fora. Vocês que são empresários, você tem a possibilidade de investimento na tua cidade, vocês recusariam 50 milhões de reais por ano, ou a possibilidade disso? Claro que não, né? Que vocês sabem que impacta diretamente no comércio local, impacta diretamente na vida das pessoas que trabalham com vocês. Então, assim, o que a gente tem atualmente? Nós tivemos a construção de 5 mil casas, desses do faixa 1, em Toledo, em anos passados. Governo Lula e Dilma. E nós não tivemos mais esses programas nos últimos 2, Temer e Bolsonaro.
Esse programa foi retomado agora, e está dentro do PAC, está dentro do novo PAC, desse 1,7 trilhões. Esse recurso está disponível para os municípios, eles precisam planejar e se inscrever. O que o município faz? Oferece o terreno. Gente, precisa planejar, não dá para sair distribuindo o terreno, comercializando, sem ter um planejamento de como isso vai impactar o município depois, em termos financeiros, na hora que eu tiver que comprar. Porque aí nós caímos de novo naquela questão de jogar a população para fora da cidade, e, às vezes, bem fora da parte urbana, que vai requerer todo o investimento em urbanização. Então, hoje, não tenho dúvida, Cascavel vai receber 600 casas do Minha Casa Minha Vida, porque o prefeito inscreveu o município. Foz vai receber uma porção, 512 Cascavel, Foz 600. Então, dependendo do tamanho da área, da condição do município, ele pode receber o programa. E receber, assim, o município entra com terreno, então vocês fazem cálculo melhor que eu, e o governo federal coloca o recurso. Se são casas de R$100 mil, 100 a 120 mil para a construção da casa, 50 milhões por ano, vamos chutar aí um valor, para não colocar 120 mil e nem 500 casas necessariamente, 50 milhões por ano em 4 anos são 200 milhões que deixam de vir para a nossa cidade, para o nosso município, melhor, não é? Porque tem a Minha Casa Minha Vida Rural também. Então, não se inscrever, não colocar o município num programa importante como esse, todo mundo perde dinheiro, todo mundo perde recurso. Então, é preciso olhar para a nossa cidade. Se tem alguém aqui do setor imobiliário, sabe que, no momento que você faz a construção, faz um loteamento, você precisa destinar uma parte dessa área para o bem comum, para o uso comum. Então, é disso que nós estamos falando, não precisa abrir mão disso, o município precisa garantir esses espaços, planejar e garantir que ali seja construído aquilo que vai ser para o benefício de toda a população. Se a gente não tem, precisa garantir. E tem outra coisa, é possível verticalizar o Minha Casa Minha Vida. Quando é mais caro, no centro, gente, ou perto de onde as pessoas vivem e trabalham, você verticaliza. Tem vários municípios verticalizando, fazendo prédios de até 8 andares, com conforto, com qualidade. Vocês sabem que o custo acaba sendo menor no final das contas, quando você faz dessa forma. Então, essa também é uma possibilidade. Terreno menor, verticaliza e garante o trabalhador perto de vocês. É menos custo de transporte, é menos custo do município e todos nós pagarmos a conta de investir na construção de novas estruturas públicas. Precisa trazer a população para esses espaços urbanos já existentes. Obrigada, Marcos. Bom, pessoal, nós temos... Eu vou abrir para mais uma pergunta, até para que a gente consiga... Não vai fazer pergunta? Dai, por favor, então. Bom dia a todos, bom dia, Neuci, bom dia, Cris. Neuci, você sabe o quanto a região central aqui é importante para o nosso comércio. Então, a gente está falando da Barão do Rio Branco, a região toda em volta da Praça Vilibarte, nosso centro histórico. E eu queria saber de você se existe algum planejamento para a revitalização, tanto desses lugares, dessas 2 ruas especificamente que eu mencionei, como de alguns outros locais. Porque a gente vê um centro ficando esquecido, precisando de manutenção, os lojistas todos preocupados em fazer algo diferente, lutando diariamente para manterem seus comércios funcionando e sendo atrativos num mundo em que todos buscam hoje e-commerce. Então, fala para nós o que você pensa, qual é esse planejamento de revitalização, tanto para o centro quanto para outras áreas. Obrigada. Muito obrigada. Dai, chamou de Dai, eu estou chamando de Dai também. Obrigada pela questão. A gente conversou bastante sobre ela, porque ela é uma questão bastante importante. Eu gosto de fazer uma analogia. O centro é como se fosse a sala da nossa casa. Vamos pensar no nosso município como uma casa. O centro é a sala. E ele precisa estar bem apresentado. Ele é o coração, é o espaço central. Então, quando a gente recebe qualquer visita, a gente vai receber na sala. Então, é fundamental, eu concordo, e a gente está no acordo, né? Está de pleno acordo que precisa revitalizar, mas precisa revitalizar, melhorar o aspecto do centro em diálogo com quem está nesse setor, com quem está nessa área. Então, não tem fórmula mágica, é dialogar e construir as melhores alternativas aí.
Só que aí, continuando na perspectiva da casa. Então, vocês têm o meu compromisso de trabalhar com essa reestruturação, a reorganização. A gente sabe que o projeto é bem antigo, não, né? Porque a nossa cidade é nova, mas já tem algum tempo e que pode melhorar muito, inclusive atraindo pessoas em diferentes horários para o centro. Eu nasci basicamente aqui, gente, na São João. Então o centro era um lugar vivo, a praça era um lugar vivo no final de semana, inclusive, não só durante o dia, durante a noite. Quem vive há mais tempo em Toledo lembra do suquinho, né? Lembra a gente saía das pastorais, dos grupos de jovens e ficava nesse espaço porque haviam atrações culturais, haviam atividades. Então, quando o comércio está fechado, haviam outras ações que eram importantes. Para isso, ele precisa estar revitalizado o tempo todo. Mas, voltando para a analogia da casa, se eu chamo a visita, e a visita passa para a cozinha ou para o banheiro, ele também tem que estar bem. Então, há uma preocupação nossa, sim, um olhar para o centro, para esses espaços fundamentais, mas também para os bairros. A gente percebe que tem problema de iluminação. E vocês devem ter as contas de quanto se gasta, quanto a população paga de iluminação. Gente, nós vivemos numa cidade, quando a gente fala que é 1 bilhão, é porque com isso, um olhar atento, Danilo, dá para melhorar as coisas, é fazer as contas, planejar e fazer acontecer. Então, assim, e a arrecadação, é dinheiro público que está ali, dá para melhorar muito isso, mas não só isso, melhorar os espaços urbanos, sabe? Fazer ter vida nesses outros espaços e deixar bonito também, aconchegante, porque isso traz, vocês sabem, porque é o setor de vocês, atrai as pessoas para o comércio, faz com que elas passeiem com suas famílias, elas vão à noite para esses espaços públicos, para esses espaços de ruas, enfim, iluminadas, além de garantir a segurança. E aí eu chamo a atenção para a questão, nós, mulheres, Toledo é uma cidade extremamente violenta com a gente, é violenta com a juventude também. Tá? A gente tem vários relatos aí, mas, voltando para o recorte da cidade, melhorar esse espaço faz com que as famílias ocupem esses espaços de centro e das comunidades como sua casa, como uma extensão da sua casa, se sentindo aconchegados nos seus bairros. Compreendem? Porque a gente não pode jogar as pessoas para fora, tem que trazer para perto e revitalizar o comércio, revitalizar as vias, sobretudo com elementos que nós já tínhamos conversado na primeira rodada de segurança. Eu fui ver, voltei a ver. De fato, a gente tem um problema sério no olhar sobre a cidade. Então, se hoje o gestor não consegue, de algum modo, olhar a cidade como um todo, vê-la toda iluminada, vê-la toda segura, a gente vai ter um problema mais sério ainda, que não é só o de revitalização e embelezamento, é o problema da segurança permanente, da gente chegar antes dos problemas acontecerem. Estou puxando outra coisa. Perfeito. Obrigada, Dai. Pessoal, a série de perguntas agora terminaram. A gente vai conduzir agora para a segunda etapa do nosso encontro com o candidato. A candidata Neuci terá 15 minutos para que ela possa falar para nós do seu plano de governo, quais as suas ações, o que contempla a sua gestão e como ela vai nos conduzir, se eleita, nos próximos 4 anos. Fique à vontade, 15 minutos, por favor. Obrigada, Cristiano. Obrigada, pessoal. Vamos lá, então. Tem várias coisas que eu queria falar ainda. Vocês me adiantaram em vários processos aqui, em várias questões importantes, que têm sido centrais no debate com a comunidade. Então, vocês trouxeram os pontos centrais desse debate. Vamos olhar. Eu sou professora, então, mas é filósofa, vocês diriam. Eu sou professora de política há mais de 20 anos. Então, o que me levou a estudar, a fazer mestrado, doutorado, ser professora de mestrado e doutorado hoje, formar novos pesquisadores? O que me levou a pesquisar o problema da justiça social, o problema da desigualdade, da falta de distribuição de renda e riqueza. Porque Danilo, Dai, Marcos, quando eu ia trabalhar com 18 anos, lá no Maracanã, eu sou filha de Toledo, então, meu primeiro emprego foi o bar do meu pai, né, o clube, o segundo, uma oficina mecânica aos 12, o terceiro, professora aos 16. Mas foi aos 18, trabalhando no Jardim Maracanã, que era muito afastado, né, que os problemas começaram a gritar para mim. As crianças com que eu trabalhava não aprendiam a escrever antes do lanche.
eu só conseguia ensinar quando elas comiam. Isso, depois que elas comiam. Era a primeira refeição do dia e, para algumas, a única. Isso me levou a estudar o tema da justiça social. E eu fui para a Unicamp estudar o problema da justiça social. E, de verdade, gente, isso me sensibiliza muito. Eu tenho certeza que sensibiliza vocês. Me levou mais tarde, mesmo como professora, eu não estava satisfeita, eu estava na carreira, a continuar estudando esse tema. Quando a gente estuda o problema da justiça social, a gente precisa estudar economia. A gente precisa entender o que está se falando de economia. Então, antes mesmo de entrar naquilo que eu estou pensando, eu queria elogiar, falei para o Cristiano e queria elogiar vocês, porque você mostra que vocês têm uma perspectiva desenvolvimentista preocupada com o conjunto da cidade. E é isso que eu também estou preocupado. Vocês falam de promover desenvolvimento sustentável e prosperidade econômica. Então, vocês não usam aquele velho e arcaico tema desenvolvimento econômico por si só. Desenvolvimento sustentável não está ligado só ao meio ambiente. Desenvolvimento sustentável quer dizer que a gente está preocupado com toda a nossa população. E é disso que vocês podem contar comigo. Eu sou uma estudiosa dos problemas sociais. Eu sou uma estudiosa do problema da justiça social e eu penso que a política tem um papel de atender a todo mundo. E quando a gente atende da base para cima, quando a gente atende, quando a população mais carente, quando a população mais necessitada recebe do gestor aportes centrais, como CMEs, oportunidade de estudar, porque eu não contei no detalhe, as crianças da primeira série, que eu dava aula, era a primeira série, agora é primeiro, segundo ano, né? Eu alfabetizava, elas saíam da escola. Eu as encontrava no ano seguinte novamente. Então, elas não tinham, embora a gente dissesse, estuda que vai dar certo, elas tinham que abandonar a escola para trabalhar naquela época. E elas não voltavam. Essas crianças a gente encontra, eu encontro agora, é uma alegria quando encontra, quando é um empresário, como eu encontrei, tem 2 empresários, pelo menos, que eu encontrei nesses últimos dias. A gente fica bem feliz. Mas, certamente, aqueles que não precisaram desistir da escola na primeira série. Então, garantir igualdade de oportunidade para todos é uma meta. A gente precisa persegui-la. Então, nesse sentido, a gente precisa entender o seguinte. Hoje, o Brasil tem um crescimento econômico que está avançando lentamente. A gente tem uma retomada de crescimento econômico. O PIB agora atingiu importantes índices, né? E a gente precisa entender como isso vai impactar nas cidades e como o gestor público ou a gestora pública vai atuar nesse sentido. Os maiores indutores dessa economia são a indústria, investimento na indústria, que está trazendo crescimento econômico, e o impacto das ações do PAC. Vejam, na construção de CMEs, na construção de escolas, no tarifa zero, por exemplo, no transporte público no país, que tem sido avançado, porque ele impacta no conjunto da sociedade. Quando ele atinge toda a população, todo mundo impacta para todo mundo. Você tem mais recurso local e isso traz benefícios para a economia local, que é o que todos nós queremos. Todos nós queremos esse desenvolvimento econômico sustentável, social, sustentável, se quiserem, mas na palavra sustentável já está presente essa questão. Um outro aspecto. O governo Lula está colocando 1,7 trilhões de investimento em todo o país. Precisa estar sintonizado com isso, gente. Não dá para correr disso. É importantíssimo que a gente retome os investimentos para o nosso município. É claro que eles vão vir de qualquer forma se tiver bons funcionários públicos. Mas não vão vir se você não tiver sintonizado, se no teu radar político não tiver a clareza de que há algumas ações que dependem de decisão política de gestor. Transporte público, com qualidade, que a gente pode trazer recursos e fazer a diferença. Acho que esse é o pulo do gato aí. O investimento em obras básicas, mas também em infraestrutura. A gente teve a conclusão da duplicação até Rondon, já tem o recurso, a promessa até Guaíra e o contorno de Guaíra. Por que nós não podemos entrar nessa disputa com viés político, a perspectiva de conquistar, né? E eu agradeço, deputado, pela presença, porque ela é bem importante. Só lembrando que só nessa primeira arrancada aí, nós já conseguimos um investimento de 25 milhões no Instituto Federal.
Toledo é a única cidade do interior do Paraná que vai ter, com essa terceira instituição, 3 órgãos públicos federais de ensino. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Então, a gente precisa pensar como isso impacta em nossa cidade e o gestor, o prefeito, a prefeita, precisa ter claro como vai se utilizar disso para os benefícios da população. Então, se a gente tem essa estrutura, a gente a recebe, a gente precisa atrair outras. Eu vou fazer algumas contas para vocês, porque, como a gente falou de algumas propostas do plano de governo, acho bem importante vocês entenderem a linha política da Neuci. Até porque, da professora Neuci, até porque, poxa, a professora é do Partido dos Trabalhadores, e o que o Partido dos Trabalhadores pode trazer de contribuição para nós? Até para vocês ficarem bem tranquilos em relação à perspectiva que a gente tem, né? A gente sabe que os investimentos que a gente teve em estruturas públicas nos últimos anos, SAMU, UPA, UBS, CEMEI, UTF-PR, formando engenheiros, Federal do Paraná, formando 80 médicos por ano, cozinha social, 8 restaurantes populares, centro esportivo, centros da juventude, Céu das Artes, enfim, tudo isso aconteceu lá no passado no governo do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente não precisa se assustar, porque ele trouxe benefícios importantíssimos. A gente não abriria mão de nenhum deles. Hoje são recursos importantes que impactam na vida da nossa população e geram economia aqui na cidade. A gente precisa voltar a receber esses benefícios. Eu estou sintonizada com o governo Lula. Se no dia 6 eu for eleita prefeita aqui, eu tenho certeza que não sou nem eu que vou ligar para ele, é ele que vai fazer a ligação. A minha sintonia com os ministros também é permanente, e não é grandiosidade, é porque eu já fui uma liderança política nacional do Partido dos Trabalhadores e tenho respeito dos ministros e do presidente, independente de quem seja. Nós precisamos trazer isso para a nossa cidade, essa possibilidade de diálogo, a gente pode trazer em ações importantes, investimentos, e é isso que eu vou fazer. Também falei para o Cristiano que eu estive conversando com o Colombo no final de semana, ele é o diretor do Parque Tec da Itaipu, para cobrar ações, dizer o que afina a gente aqui, como é que a gente pode ampliar as ações de sustentabilidade ambiental, que é uma preocupação de todos nós. Nós somos o maior produtor de alimentos, mas a gente tem problemas de insegurança alimentar. Nós somos o maior produtor de alimentos, mas a gente tem um problema seríssimo com dejetos suínos, e a gente quer buscar a solução, e precisa buscar isso com quem produz conhecimento, com quem está fazendo conhecimento e inovação. Há um comprometimento mútuo de fazer esse diálogo e buscar a solução para a nossa cidade. Gente, vocês têm ideia de que, com Toledo sendo um polo universitário, aqui a gente tem um polo de inteligências. Vocês têm ideia de quantos doutores em economia nós formamos para o Brasil todo ano aqui? Vocês têm ideia? Quantos doutores a gente tem aqui das mais diversas áreas? Eu vou tirar um pouco o olhar da Unioeste, porque vocês pensam em economia, volta para a Unioeste, e pensar na Universidade Federal. Gente, nós temos médicos, nós temos uma universidade federal formando 80 médicos por ano. A gente tem ali doutores e pessoas especialistas nas mais diversas áreas da saúde, desde o atendimento básico à população, às especialidades mais incríveis. Inclusive, dentro desse grupo, a gente tem pessoas que buscam solução para os problemas de saúde da cidade. Estabelecer o diálogo, garantir a presença dessas instituições, a participação delas, assim como a participação de vocês na gestão, construir isso. A gente não teve isso historicamente em Toledo, mas que os gestores não se deram conta de que elas estão ali, são públicas, produzem pesquisa e conhecimento público, não se paga por isso, é só fazer aproximação. Estão entendendo? Então, se a gente tem uma Universidade Federal do Paraná, e eles têm esse interesse, a gente não pode ter um hospital regional bancado com um recurso público local. Vamos lá. Primeiro, porque o hospital regional deveria ser, como ele atende especialidades e cirurgias, isso deveria ser papel do Estado. Então, vocês podem contar comigo também na cobrança ao governo do Estado de que nossos recursos públicos, os nossos impostos, né, como a gente gosta de dizer, retornem para a cidade investimentos na educação, saúde e segurança, que é a tarefa básica do Estado.
Então, se o município está colocando recurso 2 milhões por mês no hospital regional, poxa, a gente está deixando de receber esse recurso. Mas ali tem outra questão. O hospital regional, quem tocaria seria a EBSERV. Nós trouxemos, o Welter teve um trabalho fundamental para as 3 universidades, e essa última, então, foi a federal, que já está em atuação, foi fundamental, que é o acordo de que a Universidade Federal atuaria junto ao hospital regional, com a EBSERV, que é a Empresa Brasileira de Serviços. O que significa isso? Que o governo federal é que bancaria esse hospital. Nós estamos jogando dinheiro fora? O que acontece? Por que a gente está abrindo mão disso? Porque eu não gosto do Lula? Não tem sentido, porque eu sei que nenhum de vocês faria isso na gestão. A gente precisa dessa ponte. Então, a gente vai voltar a articular com o governo federal para que aquilo seja tocado, aquela importante estrutura pública seja tocada pela EBSERV, com a presença dos nossos especialistas. Não tenho dúvida que a gente consegue fazer de Toledo um exemplo de gestão pública de saúde. Da gente, assim, encontrar solução para os problemas ligados à saúde. A gente sabe que saúde grita todo dia, são novos problemas surgindo. Mas, sabe, em termos de gestão, de administração, o relato é de que a gente lida com coisas muito precárias ainda, né? Outra coisa, nós somos o maior PIB agropecuário do Paraná. Gente, nós precisamos criar mecanismos para compra aqui, para produzir, para incentivar. A gente já tem o capital social, que é a capacidade do nosso produtor rural de se adequar às questões. Há uma gritaria das cooperativas, como a Lara, a Copavel. Eles estão preocupados em procurar alternativas para a produção de alimentos. Os Estados Unidos estão procurando mecanismos para deixar de comprar da gente. O preço pago é cada vez menor do que é do agro, né? E a gente precisa encontrar alternativas locais. Isso também é um diálogo que eu fiz com o diretor do Parque Tecnológico da Itaipu, no sentido da gente pesquisar, encontrar alternativas, porque nós sabemos que, se a gente apresenta alternativas para os nossos produtores locais, eles se adequam desde que a gente garanta a compra. Então, nós temos como induzir compras, produção local, e comprar aqui e na região, produzir o que a região precisa em termos de alimento, além disso que a gente já exporta, sem descartar isso. Então, assim, gente, finalmente, né, meu marcador ali está terminando e o Cristiano já começa a se mexer. Diz para ele, cada ponto daqueles que vocês trouxeram daria um amplo debate. Então, o que eu posso fazer é dizer, eu estou à disposição de vocês para o diálogo. É isso mesmo, a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer bem mais por nossa cidade, nós não precisamos abrir mão de recursos públicos. A professora Neuci tem o compromisso de dialogar com toda a sociedade, a gente já está dialogando com o SEBRAE, né? Colocamos no nosso plano de governo essa parceria importantíssima com o SEBRAE, para o pequeno empresário, para o microempreendedor, né? Para ajudá-lo desde já. Mas a gente também quer pensar na nossa população como um todo. Fazer governo para toda a cidade, para todas as pessoas, fazer um governo que atenda a todos, é a nossa meta. E é isso que vai fazer a diferença para nós. Isso vai colocar Toledo ainda mais à frente. Nós temos como ser um município, já de algum modo, né? Então precisa reconhecer esse trabalho já existente, mas nós podemos ser um município que encontra soluções para os seus principais problemas, trabalhando com pesquisa, com dados, vocês fazem isso, a gente precisa fazer na gestão pública, e encontrando soluções com os principais parceiros que a gente tem e com os recursos que a gente tem condição de atrair por conta do desafio de ter o diálogo direto com quem é capaz, tem a condição de fazer o dinheiro girar aqui na nossa cidade. Tá bem? Muito obrigada, Cristiano, muito obrigada, pessoal, pelas questões e pela participação, e continuo à disposição. Obrigada. Imagina, Neuci, nós que agradecemos a sua presença, agradeço a presença de todos os associados, de todos que puderam estar aqui nesse momento hoje. Foi a primeira entrevista dos candidatos, ainda teremos amanhã com o Mário Costenaro e na quarta-feira com o Beto Luniti. E fica o convite para que todos possam estar presentes aqui conosco, tá ok? Nós faremos agora, eu lhe farei a entrega novamente da carta, como eu mensurei contigo antes, para que nós tenhamos essa foto oficial, tá bom? Muito obrigado, Neuci.
ideias e apresentar os associados.